Amém? Abra sua Bíblia, Salmos 139. Cumprimentamos também todos que nos acompanham aí pela internet, você que acompanha aí pela Rádio Melodia. Que Deus abençoe a sua vida também, sejam todos muito bem-vindos aí conosco nessa manhã. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós Te bendizemos por esta manhã, Te louvamos por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Pai. Traga mesmo, Pai querido, esta mensagem no mais profundo da nossa alma, Senhor, para que possamos sair daqui, ó Deus, alimentados, e que como uma semente poderosa, Senhor, que ela possa germinar em nosso coração e dar frutos que permaneçam, meu Pai. Nós oramos, Te bendizemos em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, pode se assentar. Obrigado aí, Neymar, toma um gole. Enquanto pensava numa mensagem, sempre que a gente começa a meditar em Deus, a gente começa a buscar algumas direções do Senhor e a gente começa a estudar e as mensagens começam a vir ao nosso coração. Eu botei o tema dessa mensagem que o final pode ser legal. Amém? O final pode ser legal. Tem um pastorzão aí que ele faz todos os títulos das mensagens dele, é bem assim, rimando. E hoje copiando um pouquinho dele. Eu fiquei pensando que poucas pessoas nos conhecem pessoalmente, nos conhecem profundamente. Quem mais nos conhece talvez sejam as esposas, os maridos, né, os filhos, com os pais os filhos. Talvez essas pessoas são aquelas que mais nos conhecem. E essas pessoas mais próximas podem falar muito bem, né, de como nós somos, de quem nós somos de verdade, né? Porque por aí às vezes nós somos uma pessoa, mas para aqueles que são próximos, às vezes nós somos bem diferentes, porque essas pessoas conhecem nossos defeitos, nossas qualidades, né, nossas manias. E eu fiquei pensando assim, enquanto preparava essa mensagem: será que os nossos filhos, será que as nossas esposas, ou as esposas aí pensando nos maridos, poderiam nos acompanhar um dia até o nosso ambiente de trabalho e ver verdadeiramente como nós somos no ambiente em que nós trabalhamos, como nós somos junto aos nossos grupos de amigos, como nós somos lá no futebol? Será que nós podemos abrir para eles quais são os nossos negócios, como nós ganhamos dinheiro, como nós vivemos? Reflita aí. Será que nós podemos fazer isso, convidar verdadeiramente nossos filhos para que vejam verdadeiramente quem somos? Eu fiquei pensando nessas coisas assim, porque hoje em dia está muito famosa a questão do marketing pessoal. E isso é muito importante mesmo. Precisamos de ter um bom marketing pessoal em todas as áreas. Mas o marketing, ele mostra muitas vezes aquilo que não somos. Ele mascara, na verdade, aquilo que somos. Só que diante de Deus, a vida é real. Diante de Deus, a vida é 100% real. Não dá para maquiar. Não dá para fazer o marketing para as pessoas verem, achando que Deus não está vendo. Deus conhece nossos medos, nossos traumas. No nosso marketing pessoal, ninguém acha que nós temos medo de nada. Trauma, então, nós somos os mais corajosos, né? Os mais fortes, mas elas não conhecem nossos erros, né? E nem muitas vezes a gente procura só demonstrar os nossos acertos. Pecado, então, no nosso marketing pessoal não aparece nada. Muitas vezes aparece uma santidade que pode até não ser verdadeira. E pensando nessas coisas, né, eu fiquei assim: qual o texto da palavra de Deus que poderia nos falar desse Deus que nos conhece tão profundamente, né, desses atributos de Deus que são exclusivos dele: onisciência, onipotência, onipresença.
Esses são atributos exclusivos de Deus, só Ele tem. E, logicamente, o Salmo 139 nos fala muito sobre isso. Ele é atribuído a Davi. Talvez você possa estar pensando que a gente tem falado muito sobre os Salmos, mas os Salmos, eles nos revelam muitas coisas e trazem muitas informações para a nossa vida prática. E essa é uma oração pessoal de um rei, diante de um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, e ele demonstra para nós o quanto ele é pequeno diante desse rei, o quanto ele é quase que insignificante diante desse Deus todo-poderoso. E aí é que eu quero que nós pensemos nessa manhã. Como nós estamos diante desse Deus? Como você enxerga o nosso Deus? E é isso que o salmista trabalha e que eu queria compartilhar com os irmãos. Logo no primeiro versículo aí vai dizer: Tu, Senhor, Tu me sondas e me conheces. A ideia de sondar aqui é de um examinar profundamente. É aquele que esquadrinha. Senhor, o Senhor é aquele que me esquadrinha no mais profundo da alma. Sabes quando me assento, quando me levanto. Ele está falando assim, esse Deus sabe até porque eu me assento e porque às vezes eu me levanto. Tem dia que esse Deus sabe que me vê assentar porque eu estou cansado, ou porque eu estou, depois de uma situação difícil, mas também esse Deus sabe o motivo que muitas vezes eu saio por aí. E ele começa a trabalhar esses textos, de longe conhece os meus pensamentos. Ele começa a dizer assim, eu nem pensei ainda, Deus já sabe. Olha que coisa impressionante. De longe conhece o meu pensamento, Vinícius. De longe, só de Deus ver a sua expressão, só de Deus ver você começando a maquinar alguma coisa, Ele já conhece o meu e o seu pensamento. Então, nem pensei e o Senhor já o sabe. E Ele diz, observas o meu andar e o meu deitar, conhece de longe o meu caminho. Ele está dizendo assim, Deus sabe exatamente como é que você foi para a cama essa noite, em detalhes. Foi uma noite difícil? Ou você teve uma noite de paz, sossegado? Tem muita gente que vai dormir em paz, mas tem muita gente que o marketing pessoal dele é extraordinário, mas ele só consegue dormir depois de tomar vários medicamentos. Muitas pessoas têm que tomar por questões biológicas, por questões físicas, mas muitos é por questões psicológicas e emocionais causadas por várias situações. Ele vai dizer, então, a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu já o conheces, tu me cerca por todos os lados. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele está falando assim, esse seu conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. É como se ele dissesse assim, o que me cabe é me submeter a um Deus assim. Eu fiquei pensando, por que Davi tinha tanta convicção de que Deus o conhecia tanto? Você tem ideia? Por que Davi tinha essa convicção, que Deus o conhecia tão profundamente? Vários motivos. Davi ganhou várias guerras, Davi teve várias situações, mas eu queria trazer só uma. Quando Deus manda Samuel ungir Davi rei, e lá em 1 Samuel 16, nós vamos ver que o profeta chega na casa de Jessé, e pede para ver os filhos, e ele começa a ver, ele vê Eliabe, vai dizer assim, certamente é esse que o Senhor escolheu para ser seu ungido. Ele é forte, ele é o que se destaca mais entre os seus irmãos. E o Senhor disse a Samuel assim, não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso é extraordinário, querido. Deus está te vendo, seu coração, exatamente como é, verdadeiramente como você é, verdadeiramente como eu sou. E vai dizer que a Bíblia vai dizer que passaram todos os filhos de Jessé, que eram 7 ali naquele lugar, diante de Samuel, e Deus falou para ele, não é nenhum desses aí, E vai perguntar, mas acabaram seus filhos? Ele vai dizer assim, não, falta o menorzinho, E ele está apacentando as ovelhas aí, então manda buscar ele. Aí chega lá Davi, um ruivozinho, até bonitinho, mas aquele, o pai, olha para você ver, nem o pai dele acreditava nele, Joãozinho, nem o pai pensava que ele poderia ser o futuro rei de Israel. E o Senhor vai dizer para Samuel, levanta-te e unge, porque este é o menino, é este mesmo que eu escolhi. Eu fiquei pensando isso para nós, querido. Muitas vezes nós achamos que Deus
nós entendemos essa grandeza de Deus e pensamos assim: mas será que Ele me escolheu mesmo? Logo eu. É você mesmo, querido. Você precisa sair daqui hoje convicto que você foi escolhido, você foi escolhida por Deus para um propósito, para um ministério que só Ele vai poder te revelar e você vai poder ir conhecendo. Porque Deus nunca, querido, na nossa caminhada, Deus nunca será pego de surpresa. Deus não erra, Deus não faz confusão, Deus não confundiu quando te chamou, Deus não errou. Ele não estava lá distraído e te chamou por acaso. É porque Deus tem um propósito. É interessante que a profecia, quando alguém entrega uma profecia para nós, né, nós entendemos que aquilo, né, é aquilo que nós esperamos que vai acontecer. Então nós esperamos, é aquilo que se espera ver quando alguém entrega uma profecia. Mas para Deus é legal demais, é aquilo que Ele já viu, querido. A profecia para nós, quando alguém fala, nós ainda esperamos que ela se cumpra. Mas para Deus, ela já se cumpriu. Ele já viu, Ele já sabe o fim. E para todas as promessas a nosso respeito, quando nós estamos alinhados com os planos de Deus, Deus já tem o amém para mim e para a sua vida. Amém? Sim ou não? Amém? Amém. A Bíblia diz que até mesmo os nossos cabelos estão todos contados. Mateus 10, 30. E entender um pouco essa doutrina da onisciência, o que nós estamos falando agora de Deus, é essencial para a nossa caminhada. Porque Deus sabe o que precisamos antes de pedirmos. Então, quando você vai orar e pedir a Deus, Ele já sabe quais são as suas necessidades. E isso muda tudo, querido. Você não está colocando algo diante de Deus que é desconhecido para Ele. Você está colocando algo diante de Deus que Ele já sabe, que Ele já tem convicção, e Ele sabe até por que você chegou nesse estado. Nós temos lembranças, né, quando nós paramos para pensar, e nós lembramos das coisas que já aconteceram. Para frente nós só podemos sonhar, imaginar, mas para Deus tanto faz o passado, como o presente, como o futuro, é uma coisa só, é uma lembrança só. Quando Deus vê alguém levantando a mão, entregando a vida para Jesus, Deus já sabe onde é que isso vai dar, desde que essa pessoa busque uma vida de santidade, desde que essa pessoa cumpra aquilo que as Escrituras nos ensinam, Deus já sabe onde vai dar. E quando não cumpre, Ele também já sabe onde que vai dar. O nosso tempo, ele é medido como um tempo que ele é passageiro, sequencial, cronológico. Nosso tempo é de dia em dia, né? Minuto a minuto, que é o cronos, no grego. O tempo de Deus é o kairos, não tem sentido de passado e futuro, mas simplesmente de momento. Toda decisão que você toma, Deus já sabe onde é que vai dar. Você fala uma coisa, Deus já sabe onde é que vai dar. Você pensa uma coisa, Deus já sabe. Se você falar, Ele já sabe onde é que vai dar. Então, querido, é muito bom entender quem é Deus, a sua onisciência. É isso que o salmista está dizendo. Ele está falando que Deus, quando olha para nós, Ele vê nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Deus conhece os nossos traumas, Deus conhece os seus traumas, desde criança, os meus, os nossos medos talvez, Deus conhece cada um deles, e para Ele é instantâneo, Ele vê tudo de uma vez só. É bom quando a gente tem filho, a gente que cria nossos filhos, a gente tem uma boa noção. Você vê, esse menino tem esse tipo de mania, desde pequeno ele é assim, você já pensa assim, né? É o que deve ter levado ele a isso, deve ser isso, isso e isso. Só que Deus não precisa de raciocinar assim, Ele já sabe, Ele já tem a sua personalidade hoje, para Ele não é nenhuma novidade. E eu fiquei pensando, né? Você pode ficar em dúvida assim, mas se Deus nos conhece, se Deus conduz, se Deus guia tudo, então cadê a liberdade do homem? Eu tenho liberdade de fazer minhas escolhas, não? Sim ou não? Eu sou um robozinho? Ou eu sou, né? Eu tenho as minhas liberdades. Isso é muito interessante, porque a presciência de Deus não anula a nossa liberdade. Eu estava pensando em probabilidade, né? É lógico que é só umas coisas que a gente tenta entender. É muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Mas eu tenho certeza que tem as probabilidades. Você tomou a decisão, Deus já sabe o final. Você tomou outra, Deus já sabe o final. Você tomou outra, Deus já sabe o final. Você vai tomar decisões, Deus já sabe. Vai dar no céu ou vai dar no inferno. Ele já sabe. À medida que nós vamos tomando as nossas decisões, né, Deus então nos dá essa liberdade. Estava vendo uma pregação esses dias, tem um podcast, o pastor Davi mandou, achei muito interessante. O pastor dizia
e é verdade, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele deixou tudo livre para eles, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, mas diz: não coma, porque se comer morrerás. Liberdade, querido. Deus, sabe o que isso significa? Quando Deus nos dá liberdade, sabe o que Ele espera em troca? Alguém sabe? Ele espera, querido, honra. Quando Deus te dá uma liberdade e nos dá o tempo todo, você tem liberdade até para pecar. Mas quando você peca, você desonra a Deus. Então Deus deu a eles a liberdade de comer, se quisessem, mas não deveriam. Deus sempre falou: diante de nós está a bênção e a maldição, escolha a bênção. Porta estreita, porta larga, escolha a porta estreita. A Bíblia sempre nos instrui, mas deixa para nós essa liberdade. E diante dessa liberdade nós temos visto muitas pessoas tomando as decisões erradas, diferentes das Escrituras, por não conhecer as Escrituras, por não saber quem é o Deus verdadeiro. E muitas vezes as pessoas têm, sofrido muito. Até nós, a nossa presciência, até nós temos um pouco disso. Se você sabe que um cara é muito estourado, ou não, ou um cara muito tranquilo, dependendo da situação que ele enfrentar, você já sabe onde é que vai dar, sim ou não? Você até fala assim: eu já sei onde é que esse negócio vai dar. É, né? Assim, na hora você já pensa: eu já sei onde é que esse negócio vai dar. Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, isso nos confunde às vezes. Você fala assim: já sei onde é que isso vai dar. Mas porque Jesus entrou na vida dele, ele fez tudo diferente. Agora ele está fazendo diferente. Agora ele mudou. Agora ele entendeu que ele precisa ter uma vida de santidade, que ele precisa agora de ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí agora ele aprendeu essas verdades, agora ele é uma pessoa diferente. E agora ele começa a caminhar diferente. E a gente vai pensando nessas coisas, e ele vai dizer que Deus também conhece cada uma de nossas palavras antes que nós possamos dizer. Eu estava estudando e acredita-se que em nossa mente passa em torno de 10 mil pensamentos por dia. Final do dia você consegue lembrar de todos? Tem uns que até se perdem, nós já pensamos e já foi embora, né? Pensamos à toa. Mas eu quero te dizer que Deus tem todos eles registrados. Olha para você ver. Deus te conhece muito, me conhece muito, muito mais do que eu mesmo. Deus te conhece, Joãozinho, muito mais do que você mesmo. E a Bíblia vai nos dizer que um dia nós estaremos diante do Senhor, assistindo talvez toda a nossa história, tudo aquilo que nós vivemos. E eu faço uma pergunta, agora diante de tudo isso que nós falamos, e queria a resposta: é possível mentir para Deus, sim ou não? É possível enganar a Deus? E é possível esconder alguma coisa de Deus? Então hoje você vai sair daqui diferente, amém? Não estou falando que você está escondendo nada de Deus, não, mas eu vou sair daqui hoje diferente, porque eu vou começar a ter um certo entendimento. E eu fiquei pensando que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Nós vamos ver que Caim tenta também esconder toda uma situação de Deus. Nós vamos ver que Davi também tenta esconder o seu pecado de Deus. Mas o mais bacana é que Deus sabia tudo a respeito deles. É bacana que todos eles descobriram que eles não estavam enganando em Deus em nada, que Deus sabia tudo sobre a vida deles, sobre tudo que eles tinham feito. E Davi sabia, logicamente tinha uma pequena noção do que Deus tinha promessas na vida dele e através da vida dele como rei. Deus havia gerado essa expectativa no coração dele e precisa gerar no meu e no seu. Porque Deus não nos chama simplesmente para nós vivermos essa vida nossa hoje. Deus nos chama por algo muito maior, amém? Deus continua escrevendo a história. Deus nos chama para algo muito mais extraordinário do que nós podemos imaginar. É interessante que quando nós olhamos para Davi, ele tinha essas convicções de quem Deus era, de quem ele era diante desse Deus. Precisava mesmo dessa graça do Senhor o tempo todo, mas ele tinha a convicção que Deus tinha algo muito maior através da vida dele. E nós sabemos que Jesus vem da linhagem ali de Davi, 28 gerações depois. Então passaram-se ali 1000 anos aproximadamente, até que isso se cumprisse. Então esse plano de Deus continua até a vinda de Jesus, amém? Até a volta de Jesus, Deus ainda tem um plano extraordinário, um propósito na minha e na sua vida.
e daqui a pouco, em nome de Jesus, nós vamos cear hoje e nós estaremos todos reunidos com Ele, amém? À mesa com o Senhor Jesus. É interessante que quando ele vai falar da onipresença do Senhor, a partir do versículo 7, você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Agora ele está falando da presença de Deus, da onipresença de Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Nesse versículo 9 ele está olhando, ele está olhando lá para o leste, onde o sol nasce. Ele olha para lá e ele vira de costa. Agora ele olha onde o sol se põe, ali no oeste, nos confins dos mares. E ele começa a dizer assim: se eu estiver lá, Deus está lá. Se eu estiver cá, acolá, Deus também está lá. Ele está dizendo assim: onde eu estiver, Deus se faz presente. E aqui eu queria deixar: Deus se faz presente onde Ele é demandado. Deus se faz presente onde Ele é convidado. Deus se faz presente onde Ele, as pessoas, o demandam a sua presença. Ele vai dizer assim: ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia, pois para ti trevas e luz são as mesmas coisas. Ele está dizendo assim: os olhos de Deus estão sobre mim o tempo todo. Isso é bom ou ruim? Ótimo. Isso é ótimo. Agora, quem só se preocupa com o marketing pessoal dele e da vida dele totalmente diferente, ele fica preocupado. Mas isso é ótimo, a gente sabia que esse Deus tem os olhos sobre nós e tem plano na nossa vida e é poderoso para nos fazer mudar a nossa rota, a nossa caminhada. A gente pode pensar no profeta Jonas, que tenta fugir uma tarefa extraordinária que Deus deu a ele para salvar toda aquela cidade de Nínive, mas ele não queria aquilo, ele achava que aquele povo não merecia, e todos sabem da história. Ele tenta fugir e Deus vai levantar ali um vendaval ali, uma tempestade, e o navio quase que afunda. Deus manda um peixe e daqui a pouco ele está lá pregando e toda aquela cidade foi salva. Então Deus nos dá essa possibilidade muitas vezes, querido. Deus nos reposiciona todas as vezes que nós confiamos nele, apesar dos nossos erros. Nós precisamos dele, nós demonstramos que precisamos dele. Deus é longânimo, as misericórdias se renovam a cada dia para nos reposicionar, e Deus sabe onde é que vai dar. Porque se nós quisermos continuar com a nossa vida de pecado, na prática do pecado, onde as nossas esposas, nossos filhos não podem nem passar perto daquilo que nós fazemos, Deus também já sabe onde é que vai dar isso, querido. Vai dar ruim, vai dar ruim. Deus está presente em qualquer lugar, então onde haja necessidade dele, e aí ele se encontra em toda a sua personalidade. Sempre que você demanda a presença de Deus, saiba que Ele se faz presente em toda a sua personalidade, em todo o seu poder. Porque Deus não está em pequenas partes em cada lugar, Ele está em sua plenitude. Eu fico pensando, quando a gente ora na sexta-feira aqui, eu fico arrepiado de que nós estamos orando aqui. É esse Deus que nós estamos falando aqui, que se faz presente no nosso meio, Então, nós olhamos que em Jesus, quando nós olhamos hoje para o Novo Testamento, nós encontramos toda a plenitude de Deus. E Jesus nos mostra bem um lado prático dessa situação, para ficar bem claro para mim e para você. Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Só que quando nós olhamos para esse texto, Jesus estava falando de uma dificuldade onde precisava de haver arrependimento de um lado e perdão do outro, onde pessoas precisavam de acertar relacionamentos. Aí ele está falando assim: onde tiver 2 pessoas tentando se comunicar para colocar algo, ele está falando de crentes, para botar alguma situação em dia, eu estarei no meio deles. Aí eu fiquei pensando, como isso é sério. Pensa bem, eu fiz uma coisa errada e preciso pedir perdão, e o irmão de cá, é o que vai me perdoar. Agora, eu que fiz errado e preciso pedir o perdão, sabendo que Deus se faz presente, de alguma forma eu tento me passar de vítima. Isso vai funcionar, irmão? O irmãozinho aqui pode até falar assim: vou relevar esse negócio aqui e tal. Para ele talvez ficou resolvido.
Mas e a sua situação diante de Deus? Ficou resolvida? Então, quando Deus está dizendo que Ele está no meio, é muito sério. Nós estamos acertando algo onde a testemunha é Deus. Olha que coisa linda, né? Malaquias vai dizer que Deus vai chamar a atenção do povo de Israel, porque Ele falou assim: eu estava presente quando vocês eram jovens e se casaram. Eu estava lá. E como é que vocês estão hoje largando as esposas? Eu vi vocês prometendo, eu estava lá, fui testemunha. Como é que hoje vocês estão vivendo assim? Então, essa situação é mais ou menos isso. Ilustra bem essa dificuldade que muitas vezes nós achamos que dá para dar um jeitinho para manter a nossa imagem intacta, e isso não funciona. Diante de Deus, zero. Vamos adiantando, no versículo 13 ao 18 vai falar da onipotência de Deus. Nós já falamos da onisciência, que Deus sabe todas as coisas, e sabemos que Deus está em todo lugar. Deus, né? Ele está presente em todo lugar. Deus é Espírito. Onipotência de Deus, vai dizer assim, no versículo 13 em diante: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Ele está dizendo assim, como um tecelão. É como se Deus pegasse cada linha e tecesse e começasse a criar, né, a criança. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele faz até um paralelo, quando Deus cria o homem ali da terra, né? Ele pega uma figura ali, uma matéria, e faz o homem. Ele está dizendo que também no ventre da mãe, ele está dizendo que a mesma forma, ele entende que Deus se faz presente. Ele vai dizer assim: teus olhos viram a minha insubstância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ele está falando assim: Deus já havia planejado o meu e o seu dia. Amém? Amém ou não? Isso é bom demais saber disso, querido, que Deus já havia planejado. Deus é longânimo, misericordioso, para nos reposicionar. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele vai dizer que como um tecelão construindo ali, né, uma peça, assim é Deus trabalhando conosco. Sabia que a ciência descobriu há pouco tempo que nós temos em torno de, alguns vão chutar, né, alguns de trilhões de células no nosso corpo que são entretecidas, que são de alguma forma extraordinária, conectadas, que fazem com que esse corpo funcione por décadas, talvez até por séculos, né? Isso tudo funcionando em perfeita harmonia. E a ciência até hoje não pode contar quantas células nós temos, exatamente, porque não pode contar mesmo, Joãozinho. O salmista está dizendo aqui que contar os pensamentos de Deus a respeito de mim e de você seria como contar as areias do mar. Ele ia contar, e se ele conseguisse terminar, coisa que é impossível, ainda teria mais para contar. Aí eu te pergunto: é esse Deus que você confia e serve, Joãozinho, né? Porque nós muitas vezes nós não entendemos quem é nosso Deus. Nós não entendemos quem é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que pode fazer qualquer coisa, todas as coisas, né, segundo alinhadas com os planos dele. Ele vai dizer que no livro dele foram escritos todos os nossos dias. A ideia ali, vamos pensar um arquiteto. O arquiteto faz um projeto de uma obra, aí em detalhes ele bota lá, né, o Alexandre ali, ele bota em detalhes ali e te apresenta antes que essa obra seja feita. E ali tem cada detalhe para que você possa executar aquela obra com qualidade. Isso tem muito a ver com a nossa caminhada. Alguém vai dizer assim: é possível morrer antes da hora, já que Deus sabe todas as coisas? Sim ou não? Olha para você ver, é uma pergunta interessante. Já que Deus sabe todas as coisas, e Deus sabe o meu fim, mas é possível então eu morrer fora da hora dos planos de Deus? Eu estava pensando sobre isso. Eu falei: é possível, porque Deus tem um plano para mim e para você. Uma vez que nós não nos submetemos a Ele, agora, você pode morrer antes da hora. Agora, Deus é pego de surpresa? É a outra pergunta.
Não. Deus já sabe. Cada decisão sua já sabe onde é que vai dar, meu querido. Por isso que muitas vezes nós olhamos para as Escrituras pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você já se irou, já saiu na porrada, tomou um tiro, morreu antes da hora. Vai pra você ver. Mais ou menos, é só um exemplo idiota, mas básico e é verdade. Você não prestou atenção naquilo que Deus está ensinando. Jó vai dizer assim, né? Uma vez Jó meditando ali, refletindo sobre a vida humana, ele diz assim: visto que os dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó tinha convicção que Deus realmente está no controle, que Deus nunca perdeu o controle, e Deus já sabe onde é que vai dar. Isso é muito libertador, sim ou não? Ou isso muda tudo na nossa caminhada. Se tomamos as nossas decisões baseadas com a palavra de Deus, pode dormir tranquilo, querido. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Olha que legal. Deus dá os seus enquanto dorme. Você passa um dia na bênção do Senhor, fazendo tudo aquilo que você entende que é correto. Lógico que nós não somos perfeitos, e Deus, o Espírito Santo está aí para nos ajudar o tempo todo. Mas nós chegamos no final do dia e dormimos em paz, e Deus dá os seus enquanto dormem. Eu fiquei pensando que Davi tinha tanta convicção disso como o apóstolo Paulo tinha, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para todo ser humano. Então, você pode repetir comigo? Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. E finalizando, lá no finalzinho já, no versículo 19, fala nós começamos a entender Davi, ele tem uma elevada percepção da santidade de Deus, e isso resulta numa convicção de como é terrível, presta atenção, de como é terrível o pecado. Depois que Davi entendeu tudo isso, quem é Deus, a sua grandeza, o marketing pessoal, se for mentira, não adianta nada, ele vai entender, o quanto o pecado é terrível na vida de um ser humano. Ele vai dizer assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos, afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como os teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Davi, que ele está declarando uma ira, não contra as pessoas, os inimigos ali, mas contra a prática do pecado deles, contra a afronta deles a Deus. Eu fico pensando, muitas vezes, querido, nós somos muito amiguinhos de pessoas, rimos com pessoas que andam por aí, uma vida em pecado, fazendo tudo aquilo que afronta a Deus, e nós até participamos, rimos, às vezes até contamos algumas piadas juntos. Davi se diz irado, ele está falando desse tipo de pessoas, no meu coração, são como os meus inimigos, porque são os seus inimigos. É lógico que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar, nós devemos amar, então nós devemos buscar a presença de Deus, orar para que essas pessoas possam mudar, e é impossível permanecer o mesmo após nós conhecermos quem é esse Deus verdadeiro. Se nós vivemos nossas vidas nessa prática do pecado, eu fico pensando que há algo muito errado conosco. Por quê? Vou falar uma coisa só: porque entristece ao Deus Pai, ao Deus Filho, e entristece o Espírito Santo. Já pensou passar o dia inteiro entristecendo a Deus? Você sabe quem é Deus? Você entendeu hoje quem é Deus? Hoje ficou claro para nós quem é Deus. Pensa bem, você entristecer esse Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gênesis 6,6 vai dizer: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus olha para a humanidade atolada em pecados. Deus ficou triste. Lucas 19:41, quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus olha para Jerusalém, ele tinha um amor tão grande por aquela cidade, mas elas não queriam nada com ele, elas não queriam nada com Deus. E Efésios 4:30 vai dizer assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Hoje é dia de fazer uma reflexão, hoje é dia de ceia, amém? Hoje é dia de fazer uma reflexão, e o salmista termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia pelo caminho eterno. Isso é a parte mais extraordinária. Ele olha aquele povo que está entristecendo a Deus através dos seus pecados, e ele fica irado. Aí dá uma olhadinha para dentro dele. Jeremias vai dizer que o coração do homem é perverso e enganoso, mais do que tudo, querido. Aí ele olha para dentro dele, ele fala assim: deve ter alguma coisa em mim que está entristecendo a Deus, deve ter alguma coisa em mim que está fazendo com que Jesus fique triste, que entristece o Espírito Santo. Aí ele pede: sonda-me, Senhor, esquadrinha meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há algum caminho mau em mim e guia pelo caminho eterno. Ele está falando para Deus assim: tenha liberdade de me confrontar, tenha liberdade, Espírito Santo, de me confrontar duramente. Querido, quando você vier na igreja algum dia, tiver uma palavra de confronto no seu coração, vai embora felizão, feliz, alegre, porque o Senhor precisa mesmo, né, trabalhar no mais profundo da nossa alma. Eu estava pensando esses dias, a gente conversando com uma menina aí, fez umas perguntas, e eu fiquei pensando, quando Paulo, final da sua vida, nós sabemos que Paulo, por isso que eu coloquei lá, né, o final pode ser legal. Nós olhamos para a vida de Paulo, ele achava fazer a coisa certa, mas estava fora dos planos de Deus, e Jesus o reposiciona, e ele vai dizer no final, 2 Timóteo 4, 6 e 7, agora já preso, sabendo que provavelmente seria condenado, decapitado, né? E ele sabia que o seu julgamento estava próximo. Ele diz assim: quanto a mim, já estou pronto, já estou sendo oferecido por libação. Libação, ele está assim: eu já estou pronto para ser oferecido no altar, estou pronto para ser como um sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. É interessante que eu estava estudando esse tempo da minha partida. Ele nos dá alguns entendimentos sobre, quando ele quis dizer essa palavra, estou pronto para a minha partida, da ideia de levantar uma âncora e navegar. Para o apóstolo, morrer era ser liberto de um mundo e ter a oportunidade de navegar para a eternidade. Para ele, quando ele disse isso, ele estava pensando assim: isso aqui é só o começo do que Deus tem para mim. Da ideia também de desarmar uma tenda. Alguns vão até comparar com a tenda do tabernáculo, né? Como se Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Da ideia de desarmando essa tenda para que Deus pudesse tomar o seu lugar, né? Também da ideia de partir, essa ideia de partir que significa soltar um prisioneiro, como se ele estivesse agora sendo liberto. Paulo, você acha que estava com medo de ser decapitado, Leandro? Então assim, se vocês me decapitar hoje, querido, eu só estou partindo, eu só estou indo receber a minha coroa, a minha bênção. Fala da ideia de tirar um jugo de em cima de um boi, né? O apóstolo havia trabalhado com afinco durante anos, e agora o Senhor ia tirar esse jugo de cima dele, né? E ele seria agora exaltado diante de Deus. Por isso ele vai dizer a frase assim: combati o bom combate. E eu fiquei pensando, quando nós olhamos para a história de Paulo, Paulo viveu dias difíceis, Paulo viveu situações extremas, fisicamente. Ele falou que viveu em escassez total, mas viveu dias de felicidade também. Mas eu fiquei pensando que o maior combate dele foi contra ele mesmo. O maior combate nosso, querido, nós lutamos é conosco mesmo. Esse é o nosso maior combate. Porque diante de todo mundo é uma coisa, do nosso marketing pessoal. Cuidado, querido. Esse é o nosso maior problema. Paulo ora 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne dele. Não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim mesmo que você vai continuar, né? É desse jeito. Nós sabemos, Paulo fala que ele subjugava o seu corpo todos os dias, para que eu não viesse a pecar e escandalizasse aqueles para quem ele havia pregado. Então havia uma luta interna o tempo todo. Ele combatia um bom combate com ele. Eu imagino o mais difícil foi o com ele. Ele vai dizer assim: completei a carreira. Aí ele está falando assim: não foi fácil não, mas eu fiz o meu máximo, tudo aquilo que foi possível de fazer eu fiz, porque nós sabemos que ele estava saqueando o inferno e levando as pessoas para o céu, né? E ele falou: e guardei a fé até o final. Então ele está dizendo o seguinte:
confiei em Deus até o final. Apesar de muitas vezes ele estar cansado, desanimado, de muitas vezes ele queria até fazer certas coisas, ele se manteve firme, guardando a fé. Por isso agora ele estava em paz no dia da partida. Aí eu fico, a gente reflete rapidamente. Como vamos nos apresentar diante de Deus? Nós vamos apresentar diante de Deus se houver arrependimento, porque o perdão Jesus já conquistou para nós, amém? Nós vamos orar.